Imagina que você acorda um dia e descobre que está proibido de falar a sua língua. Não pode falar em casa, não pode falar na rua, não pode falar com seus filhos e se alguém te ouvir, você vai preso. Isso não aconteceu em uma ditadura medieval. Não aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu no Brasil, em pleno século XX. E aconteceu com centenas de milhares de pessoas. Pessoas que tinham nascido aqui, que amavam este país e que de um dia para o outro se tornaram criminosas por causa da língua que falavam. Antes de continuarmos, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora, é de graça. E ajuda muito o Que Isso Brasil a continuar revelando histórias que ninguém te contou. Eu sou Adonis, e este é o Que Isso Brasil. O Brasil que ninguém te ensinou e você não imaginava. Você provavelmente sabe que o Brasil é um país de imigrantes. Italianos no sul, japoneses em São Paulo, alemães em Santa Catarina, poloneses no Paraná. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que esses imigrantes não chegaram ao Brasil para esquecer quem eram. Eles chegaram com suas línguas, com seus costumes, com suas histórias. E durante décadas, comunidades inteiras viveram no Brasil sem precisar falar uma única palavra em português. Havia cidades no sul do Brasil onde todo mundo falava alemão. Jornais, escolas, missas em alemão. Todo mundo paralelo. E então, tudo mudou. Estamos em 1937. Getúlio Vargas assume o poder com punho de ferro e cria o Estado Novo, uma ditadura, com uma ideia muito clara na cabeça. O Brasil precisava ser uma língua só, uma identidade só, uma nação unida. E para Getúlio, a existência de brasileiros que falavam alemão, italiano ou japonês era uma ameaça. Era um sinal de que o país estava dividido, de que existiam brasileiros que não eram suficientemente brasileiros. E então ele assinou um decreto. O Decreto-Lei nº 1545 de 1939. Com ele, ficou proibido usar qualquer língua estrangeira em público, em escolas, em jornais, em cultos religiosos, em reuniões, em cartas, até em conversas na calçada. Do dia para a noite, falar a língua da sua família virou crime. E não era apenas uma proibição no papel, era aplicada com violência. A polícia invadia casas, confiscava livros, queimava jornais, fechava escolas, prendia professores. Crianças que chegavam na escola falando alemão ou italiano eram punidas. Adultos que fossem ouvidos na rua falando língua estrangeira eram detidos. Havia casos de pessoas que foram torturadas, não porque eram espiãs, mas porque falavam a língua que aprenderam com seus pais. Pensa nisso. Uma criança que nunca aprendeu português, de repente precisa silenciar ou ser punida. A maioria escolheu o silêncio, mas o silêncio nunca é completo, porque língua não é apenas comunicação. Língua é identidade, é memória, é amor. E essas famílias encontraram formas de resistir, às escondidas. Falavam alemão apenas dentro de casa, com as janelas fechadas, sussurrando, como se estivessem escondendo um tesouro. Havia famílias que desenvolveram um sistema de avisos. Quando alguém de fora se aproximava, uma criança batia na parede e imediatamente todos trocavam para o português, como se fossem atores em uma peça de teatro. 2 idiomas, 2 vidas, 2 identidades, uma para o mundo, uma para dentro de casa. Aqui vem uma parte que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. No Sul, descendentes de alemães desenvolveram algo único, uma língua própria, chamada Hunsrückisch. Não é exatamente alemão, não é exatamente português. É uma mistura, uma língua que nasceu no Brasil, misturando alemão com palavras indígenas e portuguesas. Uma língua que só existe no Brasil e que no auge da reflexão de Vargas quase desapareceu. Professores presos, famílias com medo, uma geração inteira cresceu sem aprender a língua dos avós.
porque os pais decidiram que era mais seguro esquecer. Se essa história está te surpreendendo, deixa o like agora. Ajuda o YouTube a espalhar essa história. E aí chegou 1942. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha e a Itália. E a vida desses imigrantes ficou ainda mais difícil. Eles eram suspeitos de ser inimigos. Lojas vandalizadas, bens confiscados, pescadores japoneses proibidos de sair para o mar. Eram tratados como estrangeiros em sua própria casa, por causa da língua. Aqui veio o capítulo mais doloroso. Uma geração cresceu sem aprender a língua dos avós por medo. Quando os avós tentavam conversar, os netos não entendiam. Havia um abismo de idioma entre gerações. Um avô que só falava alemão e um neto que só falava português. Décadas de uma história que ninguém pôde contar em voz alta. Com o fim da guerra e o enfraquecimento de Vargas, a repressão diminuiu. Mas o dano já estava feito. O número de falantes de Hunsrückisch caiu drasticamente. Comunidades silenciadas para sempre. Ou quase. Porque algumas resistiram. E hoje existe um movimento para resgatar essas línguas em cidades como Blumenau, Pomerode e São Leopoldo. A memória resistiu. Você já ouviu falar no talian? É uma língua que nasceu no sul do Brasil. Uma mistura de dialetos italianos com português e espanhol. Uma língua brasileira com alma italiana. Em 2012, o talian foi reconhecido como Patrimônio Histórico-Cultural. Está renascendo em escolas, rádios e festivais. Uma língua que quase morreu está renascendo. O Brasil é o país da diversidade, mas essa diversidade já foi temida e proibida. As cicatrizes ainda existem nas famílias que perderam suas histórias. Mas essa história também mostra a força das pessoas de resistir e preservar o que é precioso. Mesmo às escondidas, a língua sobreviveu, porque língua é mais forte do que qualquer decreto. Hoje você descobriu que o Brasil proibiu línguas que eram brasileiras. Isso é Brasil também. O Brasil que ninguém te ensinou. Agora eu quero saber, você tem parentes imigrantes? Alguém na sua família ainda fala essa língua? Conta nos comentários. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Toda semana tem uma nova viagem pelos segredos do Brasil. Eu sou Adonis, esse é o Que Isso Brasil. A gente se encontra no próximo episódio.